Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou desenvolver hoje, eu vou falar sobre o menino Henry, sobre os abusos psicológicos e sobre esse nosso momento de transição planetária. Antes de desenvolver esse tema, eu quero dizer para vocês que a ONG da rádio, que conta aí com 280 cães, a gente sempre está com 280, porque mesmo que alguém adote um cãozinho, essa vaga imediatamente é preenchida por um novo cãozinho que a ONG recolhe da rua. Falei para vocês no programa passado que no mundo existem 500 milhões de cães abandonados. Então, se a gente puder fazer alguma coisa, sua vida inteira se fez assim, uma coisa boa para um cãozinho, você salvou uma vida. Quando a minha sobrinha era bem pequena, ainda eu faço isso hoje, quando eu tô com ela, e a gente encontrava uns caramujinhos, uns bichinhos assim na beira da praia, e ela pegava da areia e jogava no mar. Então eu dizia para ela, hoje você salvou mais uma vida. E ela faz isso até hoje. Às vezes senta uma joaninha, algum bichinho, ela pega com cuidado e coloca na planta e fala, nossa tia, hoje eu salvei mais uma vida. Então se a gente puder passar, se você puder dizer um dia essa frase, você fez um dos seus propósitos na vida. Porque o nosso propósito na vida é salvar vidas. Ajudar o outro no seu momento difícil. Eu gosto sempre de contar da ONG da rádio, pedir para vocês colaborarem. Pode ser em dinheiro, pode ser ração, pode ser com adoção, pode ser, eu não posso fazer nada, eu não tenho tempo. Então faz o seguinte, indica o meu programa para pelo menos 2 amigos teus, para que a gente possa fazer com que essa mensagem que vai de coração para coração chegue a mais corações, consiga tocar mais corações. Porque se vocês perceberem, os animais enfeitam o mundo. Uma vez um amigo me disse assim, eu vou viajar para a África do Sul. Ele queria ver os leões, ele queria ver toda a fauna e a flora desse lugar. Tem lugar que só tem elefante, tem lugar que você vai ver girafa. E aqui, uma vez eu fiquei num sítio, você via bastante daqueles macaquinhos marrom, sabe? Eu não lembro o nome agora, mas era um macaquinho marrom e eu escutei um barulho de manhã, quando eu fui olhar, eram mais de 50 pulando de uma árvore para outra aqui, em Tapicerica da Serra. Os animais, além de eles enfeitarem a natureza, eles despertam na gente um sentimento de proteção. É incrível. E eles estão sempre para nos proteger. Você percebe, você tem um animalzinho, você começa a se sentir amado, você já não se sente mais tão só. Então, você volta para casa, às vezes não tem ninguém te esperando. Às vezes você tem um papagaio, né? Certificado pelo IBAMA. O IBAMA faz isso, né, pessoal? Quando vai em algum lugar e tem algum bichinho sendo maltratado, o IBAMA resgata. E algumas pessoas que quiserem, né, ter um compromisso, assinam um contrato, pode adotar esses animaizinhos para sua casa, né? E você tem autorização do IBAMA. Agora, é interessante, quando tem uma situação crítica, como é que um cachorro reage. Eu vou dar um cachorro não, esse é um papagaio, história de um papagaio. Então, é assim, ó, a mamãe estava na cozinha dando o papá do nenê. Deixou o nenê ali papando, quem estava na cozinha? Era o papagaio. E o papagaio sempre falava mamãe. O papagaio sempre falava mamãe, só que naquela manhã, o papagaio falava mamãe bebê, e agitava muito as asas. Quando ela ouviu mamãe bebê e ela agitando as asas, ele falou assim, eu vou ver o que é. Quando ela chegou, o bebê estava afogado com o café da manhã. Aí ela fez uma manobra, e uma manobra que é da área de saúde, mas que todo mundo devia saber fazer, e salvou a bebezinha dela. Então, quem deu a dica foi o papagaio. Tem um outro papagaio, um outro cachorrinho, ele chamava
Kirlian. E o que acontecia? O Kirlian começou a rosnar para babá. Aí rosnava para babá e os pais falaram, mas o que será que está acontecendo? Ele nunca foi assim agressivo, e colocaram uma câmera. E nessa câmera, eles perceberam que a babá judiava do bebê. A única forma que o cachorro encontrou para proteger o bebê foi ficar rude, hostil com a babá. E às vezes até com os donos da casa. E aí eles perceberam que tinha alguma coisa de errado. Então, como isso, a gente tem que perceber os sinais da vida, não é? A gente tem que ficar atento a abusos. Então, falando do tema de hoje, do menino Henry, você veja quantos sinais a criança já tinha dado para todo mundo. E o que isso hoje, né? O que a gente pode entender dessa história? Primeiro, que muitos de nós não percebem quando nós estamos sofrendo abuso. A gente não percebe. A gente está no meio da situação e a gente não percebe. Segundo, é perceber o quanto a gente tolera uma série de circunstâncias nefastas para continuar convivendo com alguém. E a parte espiritual, como é que fica nisso? Você veja, uma violência de tamanha ordem com uma criança completamente indefeso, mas que gritou socorro para todos os lados, é um inimigo de vidas passadas. Porque se você for pensar em condições lógicas, normais, a gente brinca, né? Condições normais de pressão e temperatura, não existe uma razão para um adulto fazer isso com crianças. Mas a gente encontra amigas estrelas, amigos interestelares, a gente encontra sempre inimigos de vidas passadas, que a gente fala assim, nossos cobradores de vidas passadas, e a gente vai encontrando ao longo da vida, ao longo do caminho, e nós temos que estar atentos, sabe? Nós temos que estar atentos em saber o que é o abuso, o que é uma aproximação de alguém que vem encantadoramente nas nossas vidas. Quantas vezes eu ouço histórias de mulheres que são enganadas na internet, com aproximações de pessoas que lhe roubam todo o dinheiro, a alegria, a vontade de viver. Quando você está procurando ter uma relação de carinho, de atenção com alguém, acontece um engano desse. A gente não tem que pagar afeto, amigas. Se a pessoa já vem com problema financeiro, então o problema é da pessoa. Mas o que é importante nisso tudo é nós prestarmos atenção no quanto nós não percebemos. Como é que a gente pode dar um alerta? E eu sempre falo para vocês que um dos meus papéis aqui, além de divulgar a ONG da rádio, é mostrar tudo que os animais e a ONG faz por esses animais, é acender luzes em novas estradas. É mostrar para vocês um novo olhar. É dar para vocês um sinal de alerta. É pegar uma coisa, um assunto que está fervilhando nas redes sociais, e mostrar para você o aspecto espiritual, o aspecto psicológico, o aspecto científico. É mostrar para vocês onde é que isso encaixa nas nossas vidas. Como é que a gente tem que fazer para ser melhor para a gente, né? E para o outro. Porque ser melhor para o outro, você tem que ser melhor para si primeiro. Você tem que perceber. Como é que você vai perceber os abusos que uma criança sofre, a mudança de comportamento, se você não sente você não percebe você? Né? No meio desse momento de transição, tem um texto que eu peguei aqui, que é de um sermão profético de Jesus. Jesus, nesse momento interplanetário, cabe muito bem. Ele diz o seguinte: tudo isso que está acontecendo, então você fica num lugar alto. Ele tem uma passagem que ele diz assim: fica em cima do telhado, mas não desce para buscar nada dos seus pertences. Você tem que ficar o quê? O que quer dizer isso? Gente, nós temos que ficar em alto padrão vibratório. Existe aí fora
fora de nós um vírus. E como é que a gente faz? Você tem que se manter num alto padrão vibratório. Ontem à noite eu fiz uma live com uma amiga e aí nessa live a gente estava falando assim, perguntaram, como que eu faço para não sentir tristeza, angústia, solidão, medo? Amigas estrelas, amigos interestelares, mudem o seu padrão vibratório. Até para pegar o vírus, você tem que vibrar na mesma frequência do vírus. Ah, mas não estava já destinado, já não estava... mas não facilita. Sim, você tem uma coisa para responder, como, vamos supor, que o menino tinha um cobrador, né, o menino Henry, um cobrador de vidas passadas. Você, amiga estrela, tem um cobrador de vidas passadas? Eu também. Não é? Nós não somos sempre essas pessoas de hoje, né? Assim tão incríveis. Mas ai daquele pelo qual vier a cobrança. Ai daquele que for o praticante. Jesus disse isso. Mas ai daquele pela qual virá a sua punição, o castigo. Porque essa pessoa também vai pagar. Não fique impune. Mesmo que fosse uma cobrança, não tem o menor problema. Lembrem-se que no passado, quando uma mãe tinha um bebê, que ela dava à luz para essa criança, tinha o resguardo. Hoje não tem mais, mas tinha um resguardo. E o que era esse resguardo? Gente, esse resguardo também era um resguardo espiritual. Não era só resguardar fisicamente. Não, você tinha que ter um resguardo, porque você estava com aquela pessoa acoplada dentro de você, aí ela sai e você tem interage, aí você fica resguardado, porque a criança ainda não tem todas as defesas, todas as imunidades. Então você fica resguardado, você ficava resguardado 40 dias. Hoje ninguém mais tem resguardo, mas o que os espíritos nos pedem? Não fica arrumando confusão. Tá tendo um furacão lá fora? Você vai ficar saindo para ver se o vento levou uma cadeira? Ninguém sai quando tem furacão. E nem quando tem resguardo. Fica todo mundo quietinho em casa. Mas o que quer dizer isso? Tem uma hora que... hora tem lockdown, hora não tem... É a palavra. Lembra da cura através do som? Também você pode ficar doente através do som. Não assista programas que só falam. Hoje morreram tantas pessoas. Hoje... Gente, os convidados, que eu falo do Covid, os convidados são muitos. Está tudo certo. Embora nós tenhamos muita dor, e eu falei no programa passado, né? Para quem não viu, eu falei sobre o Paulo Gustavo e a dor da libertação. Quem não assistiu, eu discorri um programa inteiro sobre esse assunto. Então, cuidado com o que vocês dizem e ficam se descontrolando sem necessidade, amigas estrelas. O número de divórcios aumentou 45%, que as pessoas estão se dando ao luxo de ter muitas descompensações emocionais. Depois podem se arrepender. Porque desce muito a vibração e aí descer, amigas estrelas, amigos interestelares, é a coisa mais fácil. Subir, você precisa de ajuda. Eu faço o evangelho no lar. Você faz o evangelho no lar? Porque às vezes esse tipo de recurso é maravilhoso para você atrair para sua casa os espíritos de luz que vão fazer uma limpeza e levar essas energias para você. Eu me lembro do Chico Xavier, ele mineirinho, né? Chico Xavier, mineirinho, tranquilinho. Então ele falava assim: gente, se o lago tiver tranquilo, a água tá parecendo serena em cima, fica quietinho. Não vai lá mexer na água. Sabe? Não vai lá gritar, não vai lá falar. Vai falar mais do mesmo. Pra quê falar mais? Porque na hora que você fizer isso, a sujeira que tá embaixo vai subir. E aí? Você consegue lidar com isso?
Então, a gente não tem que mexer com aquilo que a gente não consegue. Entendem? É uma questão da gente ser cuidadoso conosco, de sermos inteligentes no trato conosco mesmos. Não é nenhum demérito a gente ficar quietinho. Ouve uma boa música, assiste um bom filme. Procure levantar a sua vibração lendo um bom livro. Você sempre vai aproveitar alguma coisa. É melhor do que ficar assistindo coisas que vão levar você para baixo. Sabem por quê? Eu vou explicar. Isso é um ataque psicológico horrível. Você assistir uma palestra, a pessoa falando os males da pandemia, isso, e a televisão falando isso, e o rádio falando aquilo. É tudo do mesmo? É mais do mesmo? Amigas estrelas, isto também é agressão psicológica. Não permitam. Não permitam. Porque sabe o que acontece? A palavra, a cura, que pode vir através do som, mas que também pode deixar você adoentado, é o mesmo caminho. Então, já que é o mesmo, aproveita e faz o melhor. Na hora que você ouve coisas boas, a sua vibração áurica sobe. Lembra que a gente já falou do trabalho da água? Eu já falei do trabalho, quem quiser, tiver curiosidade, é o japonês que fala da água no YouTube. Procura trabalho da água japonês. Vai aparecer lá. O poder da palavra muda toda a energia da água. Imagina no seu corpo que a maior parte é água, o que não mudaria. Então você percebe que a agressão psicológica é tudo isso. Esse tema é vasto, ainda quero falar mais sobre isso, mas se você tem um relacionamento amiga estrela, em que você é culpada de tudo, ou amigo interestelar, se a tua esposa, ou teu esposo, ou teu chefe, ou teu namorado, teu primo, teu melhor amigo, quem quer que seja, faz você ser culpado de tudo. Outro dia eu ouvi uma história, uma moça que namorava um rapaz que era um relacionamento abusivo. Acreditem, ela não percebeu, ela percebeu isso na terapia, né? Uma abelha mordeu o dedo dele. Ele disse que a culpa era dela. E aí perceba o seguinte, ela ficou culpada. A manipulação psicológica, ela pode chegar num nível que você não percebe o quanto de bobagem você está fazendo com você, amiga estrela. Se as pessoas, você está num relacionamento com uma pessoa, ou é uma vizinha, ela te culpa de tudo. O lixo que apareceu na porta, a culpa é sua. O cachorro latiu, a culpa é sua. Tudo é culpa sua. Tem alguma coisa errada. Esse é um sinal extremamente forte de manipulação psicológica, de abuso. Ou quando alguém vem fazer piada com você, sempre fazendo piada, menosprezando alguma coisa sua. Falando alguma coisa sua. Ah, hein, você está parecendo você tá gorda que nem um sambombo. Isso é abuso psicológico. Tem que ser tratado. Você tem que se tratar. O outro, problema dele. Não é? Mas quem está querendo se melhorar é você. Então, nós temos que começar a perceber os sinais que as pessoas nos dão de abuso. E também tem um sinal que estão mostrando muitas vezes nos meios de comunicação, no YouTube, no TikTok, em alguns meios, mostrando esse sinal que quer dizer abuso. A pessoa está sofrendo abuso. Então, esse sinal com a mão levantada, a pessoa está atrás do abusador. Às vezes o abusador está atendendo uma porta, alguma coisa, a pessoa é um refém emocional. Não é? Então, a gente tem que denunciar. Agora, amigas estrelas, quando vocês perceberem um abuso contra um animal, um cachorro, um gato, um animalzinho qualquer, que só veio para te amar, uma criança, uma pessoa de idade. Essa semana, uma das fotos mais lindas apareceu na internet e uma amiga me disse, olha, é minha cunhada. Ela ama tratar dos velhinhos. E foi uma foto que ganhou um prêmio mundial. Ela abraça, ela coloca, que estava frio, ela colocou feito uma capa de plástico numa senhora. E ela traz essa senhora para o peito e abraça com tanto amor. A energia que tem naquela foto é uma coisa incrível.
quando ela abraça, aquele plástico fica num formato de uma borboleta, de asas de uma borboleta. Ganhou todos os prêmios internacionais. E o que é isso? É a vibração, é a alta frequência. Ali tinha uma alta frequência de amor. E é isso que a gente tem que fazer. Ser inteligente nem sempre é a gente ter o debate, as palavras corretas, atingir o outro com a língua, fazendo da sua língua uma boa espada. Faz sim, mas uma espada de São Miguel Arcanjo, uma espada de proteção, uma espada de honra. Não é? Seja um ser humano que qualquer um, em qualquer tempo, vai sempre se sentir honrado com as suas atitudes. O Chico Xavier era de uma inteligência absolutamente incrível. Eu falo para vocês que ele foi o ser que veio mais próximo de Jesus. Por seu comportamento, por sua astúcia. Ele tinha resposta para tudo. Teve momentos em que ele esperou 70 anos para que alguém reconhecesse que tinha cometido um erro com ele. Olha, imagina quem de nós, não é? Ah, não é tão difícil ser Chico Xavier. Eu também sou boa, eu dou sopa quando tá frio. Né? Excelente, amiga Estrela. Maravilhoso ter compaixão. É lindo, lindo. Eu amo isso. Sabe, tem coisa que eu vejo, eu choro profundamente, porque toca meu coração, eu fico emocionada. Eu, quando vejo a dor do outro, me machuca, mas a alegria do outro me encanta. E quando eu vejo alguém tendo uma atitude nobre, honrada, eu falo, esse ser humano me faz sentir honra de estar encarnada. Eu tenho honra. E aí a gente quer imitar e fazer melhor. Mas o Chico Xavier era de uma inteligência incrível. Ele era... Bem, você diz assim, quem que é mais inteligente? Era o Einstein ou foi Chico Xavier? Sem dúvida foi Chico Xavier. Por quê? Porque ele teve que adensar a inteligência dele para encarnar. Sabe por quê, amigas estrelas? Porque senão, a hora que ele tivesse a primeira dificuldade, que foi a dificuldade que ele teve com a madrasta, ele ia sair rapidinho, com qualquer atitude inteligente, ele ia sair rapidinho daquela situação. E ele não queria e não podia sair daquela situação. Ele tinha que fazer um resgate. Assim como o probleminha que ele tinha no olho, não é? Que ele, um dia falaram para ele, você quer que eu corrija? Emmanuel disse para ele, não, eu estou resgatando, eu quero resgatar. Né? Então, o Chico Xavier era extremamente inteligente. Ele foi Platão, ele foi várias personalidades. Tem um dos meus vídeos que eu falo algumas vidas de Chico Xavier. Ainda vou fazer outro contando, porque tem muita história. Então, sabe o que o Chico Xavier dizia? Eu me sinto uma lesma aqui na Terra. Veja a ordem de grandeza. Rastejando. Mas uma lesma andando em linha reta. Eu não estou andando em círculos. Então, por mais que a gente seja inteligente, que a gente seja magnânimo, o que a gente tem é que ser astuto, ser paciente, perceber os abusos à nossa volta, denunciar e não deixar os abusos acontecer conosco. Ninguém tem esse poder. Não dê a ninguém de você se sentir culpado. Quando eu venho aqui falar com vocês, eu falo da libertação das amarras psicológicas, das grades psicológicas, do abuso, a que ponto chega, mas a libertação, que todos nós somos capazes. Com essa dor que nós estamos sentindo de tantas perdas, falei isso também. É quando a gente dá valor ao que tem valor, graça ao que tem graça. Então, amigas estrelas, o que eu desejo para vocês nesta semana, que um dos nossos reis fez 80 anos, e eu fico muito feliz, e vocês sabem que eu tenho muita admiração pelo Roberto Carlos e muita admiração pela cidade de Israel, que era a cidade onde Jesus resolveu pregar, estar. Então, o tema de abertura do meu programa é o hino de Jerusalém, cantado pelo Roberto Carlos, e isso me dá muita alegria. Então, eu sempre compartilho isso com vocês no início e no final do programa, para tocar no seu coração um pouco do hino de Israel, uma cidade que Jesus
sempre amou. Eu quero desejar para vocês uma semana de tranquilidade. Aumentem as suas vibrações emocionais. Vai para uma esfera muito alta. Livros, músicas, tudo de bom. Você vai ver como você vai se sentir feliz. E o meu desejo é que vocês tenham uma semana muito feliz. O Deus que habita em mim abençoa o Deus que habita em vocês. Namastê.